E o que você vê nesse ano, então, acaba que os fundos imobiliários andaram de lado, muito por conta da incerteza fiscal do país, né? A gente tem bastante disso pesando. Você acredita que 2025 pode ser um ano de virada, um bom ano para os fundos imobiliários, ou você acredita que vai ficar de lado mais um tempo aí? Eu não gosto de ser muito pessimista, mas eu gosto de ser realista quando eu falo alguma coisa. E pra gente entender o mercado e a gente entender os fundos imobiliários, a gente precisa falar de macroeconomia, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, qual que é a expectativa para o Brasil em 2025? A gente olhando tudo que está acontecendo hoje, no finalzinho de 2024, a gente não consegue ficar muito otimista em relação a tudo que está acontecendo. E o mercado ele vem precificando isso. Então, eu acho que assim, é algo indiscutível da gente conversar aqui que 2025 pode ser um ano muito bom para os fundos de papel. Porém, a gente tem que ficar de olho nessa questão que a gente está falando. Não é todo fundo de papel. Por exemplo, muita gente fala assim, né? Ah, tem vários fundos de papel aqui, base 10, vou comprar o combo aqui, vou escolher 10 e vou comprar. Só que cada fundo tem um perfil, cada fundo tem uma estratégia e cada fundo tem uma carteira de crédito. Então, eles não estão investindo na mesma coisa. Então, se a gente fosse dividir os fundos de papel para fundo de tijolo, eu acredito que 2025 pode ser um bom ano para fundo de papel. Porém, vai ser um ano muito bom para comprar fundo de tijolo. Só que aí a gente tem que colocar a expectativa em jogo para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo. Olha, eu vou comprar o fundo de papel agora, pode ser que eu acabe pagando um pouco mais caro, porque o mercado já consegue identificar que ele vai pagar um pouco mais em 2025. Enquanto isso, o fundo de papel, que é lastreado em imóvel físico, o fundo de tijolo, que é lastreado em imóvel físico, ele vai ter uma rentabilidade um pouco menor, ele vai cair um pouco mais, mas é hora da gente comprar barato. Então, eu acho que é um equilíbrio, mas respondendo assim, mais objetivo a sua pergunta, eu acredito que os fundos imobiliários, de modo geral, eles vão começar a melhorar somente ali para o meio de 2025 e para o final. Eu não acredito em um 2025 muito positivo, principalmente porque a gente está olhando a curva de juros futura aí, a curva de juros está batendo quase 15, né? Então, acho que se hoje o mercado já está precificando com essa queda dos fundos imobiliários, imagina lá na frente o que não pode acontecer, né? Por mais que sejam riscos variáveis, eu acho difícil, talvez, sei lá, o governo mudar de opinião ou ele tomar uma postura diferente. Sem contar também que agora em 2025 a gente tem a entrada do Gabriel Galípolo, que vai ser a troca do presidente do Banco Central, então o time do Banco Central também muda. A gente ainda não consegue saber como que eles vão lidar com essa questão de juros, porque a equipe econômica ali do Banco Central, quem vai estar à frente, é uma equipe que foi colocada pelo PT. Então, como que eles vão agir em relação a isso? Será que eles vão fazer exatamente o que eles fizeram em 2016, na época da Dilma? Será que eles vão cortar os juros na canetada? Se fizer isso, aí, sinceramente, cara, o fundo imobiliário só vai começar a dar certo de novo em 2026 pro começo de 2027, olha lá. Porque a gente tem uma janela muito grande aí de várias questões, né? Tanto essa curva de juros, quanto essa nova equipe econômica ali na direção do Banco Central, que, sinceramente, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. Exato, que até o momento todas as decisões foram sempre unânimes, né? Então, Sim. não, que o mercado tá sendo racional, que o Banco Central tá fazendo aquilo que tem que ser feito, que até a parte indicada pelo Lula tá votando com coerência. Acho que teve uma reunião só que o Galípolo votou contra o Campos Neto, se eu não me engano. Acho que foi uma só, mas o resto foi todo unânime mesmo. Mas o mercado, alguns estão especulando que ele tava fazendo isso para pegar a confiança do Banco Central, de quem é membro do conselho, para depois ir lá e baixar na canetada. Então, não tem como ter certeza disso. E obviamente que se acontecer o que já aconteceu no passado, os fundos, principalmente de tijolo, vão acabar caindo mais porque o mercado vai ver essa irresponsabilidade toda. Sim, e eu acredito também que, cara, eu acho que até os fundos de papel podem sofrer, porque hoje eu vejo que com mais conteúdos na internet, com mais pessoas falando de fundos imobiliários e investindo, você pode até perceber que nessa última queda do IFIX, os fundos de papel também caíram, até aqueles atrelados ao CDI, porque eu acho que existe um consenso maior do que realmente é o papel do fundo imobiliário. Então, até nesse ponto, existem fundos que, nem a gente comentou aqui no começo, por mais que a Selic suba, os fundos de papel paguem mais, tem muita gente realmente saindo do fundo imobiliário, seja papel ou tijolo, por conta desse risco de crédito. Então, por exemplo, a gente pega o MXRF11, um fundo aí que está desde 2012 no mercado. Cara, a Selic começou a subir, o MXRF11 também caiu, chegou a ser negociado abaixo de R$9. Então, muita gente estava vendendo no prejuízo. Por quê? Porque muita gente para e também olha e fala assim, caramba, será que em 2025 eles vão dar uma canetada gigante ali no Banco Central? Será que a Selic realmente chega a 14, 15? O que será que vai acontecer? Eu acho que esse risco está sendo precificado agora pelo mercado, tanto em papel quanto de tijolo. Aí até respondendo uma outra dúvida aí para as pessoas, né? Por que tá tudo caindo? Porque o mercado precifica o risco tanto de crédito, quanto esse risco de ficar um pouco mais
de tempo aí no mercado os fundos de tijolo caindo. Eu acredito que se a gente olhar por essa ótica aí, a gente consegue responder isso. E eu acho que junta também o lado mais racional do investidor ver, não, que beleza, se ele que tá subindo, consequentemente o resultado do fundo melhora, porque a dívida tá atrelada ao CDI, mas ao mesmo tempo que tem esse cara mais racional, tem o outro que tá desesperado, que ele vê, não, tá tudo caindo, vou vender tudo aqui, independente do que esteja acontecendo e tchau. E vou comprar cripto. Da mesma forma que, que no ciclo de alta, Selic baixa, por mais que o resultado dos fundos de papel atrelados ao CDI sejam piores, muitas vezes está subindo também, porque a pessoa pensa, fundo imobiliário, tudo festa, tá tudo subindo, vou comprar e sobe junto também, né? Teve até no Instagram um cara que mandou que ele comprou o MXRF a quase R$11 e agora tá 9 que ele tava querendo vender. O que você acha desse cara? Ele deveria vender o MXRF 11 dele no prejuízo aí ou você acha que ele deveria segurar? Cara, eu acho que assim, quando a pessoa pensa em vender um fundo imobiliário, ela precisa entender que ela não está comprando o código do fundo, ela está comprando uma estratégia, um time de gestão. Eu sempre gosto de pensar dessa forma, porque tanto o papel quanto o tijolo, por mais que o tijolo tenha imóveis e o papel ele tem uma carteira, no final das contas está comprando uma estratégia e um time de gestão. Então, quando a gente pensa no MXRF11, né? Ele está sendo negociado a R$10 ou ele está sendo negociado a R$8. O que a gente está olhando quando a gente olha o preço? A gente está olhando somente o preço que a cota está sendo negociado. Por que está sendo negociado a R$8? Porque na outra ponta tem alguém vendendo essa cota a R$8, mas se a gente for pegar o valor patrimonial, o preço justo, o fundo está custando muito mais. Então assim, quando eu olho para o MXRF11, eu não olho só o preço da cota, eu olho a estratégia e o time de gestão. E aí eu consigo analisar aquilo ali desde 2012, quando o fundo começou, e eu vejo que o fundo ele veio performando bem. Então por que eu vou vender algo que custa um valor justo de R$9, R$10 por 8, sendo que a única coisa que mudou foi somente o preço da cota. Então, eu acho que assim, respondendo a sua dúvida, no caso dele, ele tem que pensar o seguinte, por que eu comprei o MXRF11? Isso aqui é um ativo que eu tô pensando que vai multiplicar por 5, 6, 7? Não vai acontecer. Então pode vender e vai fazer outra coisa com o dinheiro. A cota de 10 não vai virar de 50 não vai virar de 50 anos. daqui 2 anos. O que eu tinha visto, acho que era no Tubocast, que ele tinha perguntado pra alguém de fundo imobiliário se o MXRF faria muitos milionários. Aí eu pensei, se ele fosse pegar algo mais especulativo, talvez uma ação com muito crescimento, uma cripto com market cap muito baixa, até ele poderia usar essa narrativa que vai fazer novos milionários. Mas agora fundo imobiliário não... O MXRF tá por volta aí, agora tá 8 e pouco, acho que tá 9 e pouco agora, né? Deu uma subida de volta e vai ficar nessa faixa de preço, ainda mais que é um fundo de papel, que o cara não tá entendendo. Exatamente. E falta essa consciência para as pessoas, porque um exemplo, né? O fundo de papel. O fundo de papel ele também não vai ficar crescendo muito a cota, porque ele paga a inflação nos rendimentos. Então, até para você superar a inflação no longo prazo, tem que reinvestir os dividendos. Se você pega um fundo de tijolo, você até pode especular, né? Por exemplo, o fundo ele tá aumentando o patrimônio, tá tendo reavaliação patrimonial nos imóveis, então, no longo prazo, a cota vai se valorizando. Reajuste do aluguel também, no contrato. Se você pega... Tem várias questões, né? Agora, o fundo de papel, ele realmente tá tendo o quê? Ele tem uma estratégia da carteira de crédito, ele fica girando aquilo ali, pagando rendimento. Então, a cota não vai chegar a R$15, R$20, a não ser que o mercado esteja totalmente disfuncional daqui a alguns anos e a Selic esteja de novo aí a 2%, e aí as pessoas começam a entrar nessa irracionalidade de pagar qualquer preço na cota. Aí nessa hora que o cara que vendeu a 8 e pouco, a R$9, ele vai querer comprar a 15, aí vai comprar de novo, Aí vai pegar o PVP 1.2, 2019 acho que chegou a quase 1.3 alguns fundos e o pessoal comprando ainda. Sim, a galera comprava porque... eu vejo que ainda falta esse consenso nas pessoas. A pessoa olha o preço da cota, principalmente os fundos base 10, e ela pensa o seguinte, nossa, compensa muito mais eu comprar um fundo que tava R$10 e agora tá 9 do que um fundo que antes era 150 e agora tá 100. Porque ela olha só o valor que ela tá pagando. Ela não olha no patrimônio, ela não olha estratégia, ela só olha o preço da cota. E aí a pessoa acaba cometendo esse erro, né? Que nem o Matheus falou. Daqui 5 anos a pessoa vê lá o MXRF11 custando R$15, aí ela vai querer entrar. Fala, nossa, agora com certeza se saiu de 10 para 15, com certeza vai sair de 15 para 20, de 20 para 25, mas ela não tá levando em conta o fundamento do investimento. E o MXRF sempre foi negociado acima do valor patrimonial, o que para fundo de tijolo acaba sendo mais comum, porque é mais difícil de precificar quantos valem os imóveis, agora a dívida sempre é muito mais fácil, né? Então a tendência mesmo aqui na crise é que ele viesse a ter uma queda muito por conta disso também, o pessoal tá pagando mais caro. Aí quando o pessoal decide não pagar nem o justo, aí vai cair mais do que outros fundos que eram negociados a um preço mais justo, né? Anteriormente. Então, e a gente consegue notar isso aí também, porque
A pessoa que ela começou a investir agora, ela já corre pro MXRF11. Acho que é normal. Eu, por exemplo, o primeiro investimento que eu fiz foi lá, comprei uma cotinha de MXRF11, custava R$10, não entendia muita coisa, fui lá e comprei o fundo. Só que a gente olha outros fundos imobiliários que às vezes acabou de entrar no mercado, às vezes ainda não se provou no tempo, tem muito fundo que tá tendo dor de cabeça com essa questão da taxa de juros mais alta. Porque se a gente pega, por exemplo, há alguns anos atrás, muita gente falava do HCTR11, DEVA11, VSLH11, TORD11, que eu chamo até de combo do mal, que são esses fundos aí que desvalorizaram 60%, 70%, 80%. E era o quê? Fundo de papel, que atuava mais ou menos da mesma forma que o MXRF11. Tem umas características diferentes ali em relação à estratégia do fundo e às dívidas, mas são fundos que ficaram, que ficaram sem receber, tomaram calote, não conseguiram fazer giro de carteira, e aí desvalorizaram 80%. Então, por mais que o fundo custe R$10, a gente nunca pode esquecer que o fundo pode se desvalorizar. No final do dia, a gente está comprando a estratégia de um time de gestão. Se essa gestão tiver uma estratégia boa, você vai ganhar dinheiro. Se ela tiver uma estratégia ruim, você não vai ganhar, independente se o fundo custa 10 ou custa 100. É exato, né? Por exemplo, a mesma coisa que você pegar uma pizza. Você pode partir ela em 8 pedaços, você pode partir em 80. É basicamente a diferença de um fundo que custa 100 e outro que custa 10. Exatamente. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.